Bom dia a todos. Esse é um vídeo em que eu vou tentar mostrar aqui para vocês como que faz a confecção de um carômetro. Ele faz parte de alguns testes aí que a gente está fazendo com confecção de vídeo num projeto de pesquisa sobre ensino híbrido. Então, o que é um carômetro e o que a gente vai precisar para confeccioná-lo? O que basicamente a gente precisa é de um computador, né, ou algo que faça seu papel, um tablet, tanto faz se é um PC, se é um notebook, e alguma coisa que faça às vezes de uma máquina fotográfica. Hoje em dia o que a gente mais tem usado aí são os smartphones, e além disso a gente vai usar um fundo neutro e um fundo chamativo para fazer a marcação das pastas, para facilitar a organização e a velocidade do processo de renomear as fotos. Do ponto de vista de software, o que a gente vai utilizar vai ser o Windows com uma estrutura de pastas nas salas. Então aqui eu tenho mais ou menos o que é o resultado final de um carômetro. Aqui estão com apenas 6 salas, mas normalmente uma escola, uma instituição vai ter muito mais salas. E para fazer isso, normalmente eu me organizo numa estrutura de pastas com cada uma das salas. Aqui eu coloquei 3 salas de primeiro ano e 3 salas de segundo ano, com designação de letra, primeiro A, primeiro B, primeiro C. Eu também gosto de colocar o ano que está corrente, então primeiro A 2019, primeiro B 2019, porque depois isso facilita quando você vai procurar alguma turma anterior, ou quando você vai trocar de ano, você não precisa ficar renomeando, você não tem duplicação de pastas. Por exemplo, se você tiver uma pasta 2018, um primeiro A, uma pasta 2018, uma pasta 2019, primeiro A, isso pode te confundir. Então, normalmente é legal pensar numa estrutura de nomes também que evite que você se confunda entre alunos de um ano ou de outro. Lógico que também o nome também não pode ser muito longo, porque senão você depois também não consegue achar, também fica difícil ficar renomeando nomes muito longos. Para editar essas pastas, eu utilizo normalmente uma planilha. Como a minha escola me fornece planilha em Excel, eu já utilizo a própria planilha em Excel com o nome dos alunos. Para transportar os dados, ou a gente vai transportar por cabo mesmo, ou por pendrive. Lógico que as estruturas que já têm possibilidade de transportar por Wi-Fi, ou mesmo por internet móvel, às vezes fica até mais fácil, até mais rápido. Mas aqui a gente está pensando num carômetro offline, então mesmo que você não tenha uma estrutura de Wi-Fi, você pode fazer tudo isso através de pendrive, através de outros mecanismos. Quando a gente vai tirando as fotos, a gente chega mais ou menos ao resultado aqui com os alunos, e depois o que a gente vai fazer é renomear cada um desses alunos. Eu vou tentar então agora mostrar o passo a passo para construir os carômetros, porém alguns pontos eu vou passar mais rápido, porque eu acredito que a maior parte das pessoas deve saber fazer esses procedimentos. Porém, se ficar alguma dúvida, se alguma coisa ficar sem conseguir entender como que se faz o procedimento, deixa aí nos comentários, que aí eu tento ou refazer o vídeo, ou tento fazer algum adendo, ou tento deixar alguma explicação. A ideia desse vídeo é justamente pensar aí como construir esses vídeos educacionais de uma maneira que fique fácil e fique de acesso público para todo mundo confeccionar. O primeiro passo vai ser uma tabela de Excel. Então, normalmente a secretaria da minha escola me manda uma planilha em que eu retiro as colunas que eu preciso, todas juntas, e retiro e elimino as outras que não tem necessidade. Isso pode ser feito ou fazendo uma cópia de abas, né, ou copiando realmente uma planilha nova. Normalmente, vocês estão vendo aqui que tem o peso e a altura em 2 colunas e a data de nascimento. Normalmente eu faço esse procedimento do carômetro
junto com o procedimento de antropometria, né, em que a gente vai medir o peso, a altura, calcular IMC, verificar aqueles alunos que estão abaixo do peso, acima do peso. Então eu já que isso é uma coisa importante para a gente fazer do ponto de vista da saúde, é uma parceria que a gente faz com o setor de saúde, a gente já fica com a parte do carômetro pronto. E aí eu tenho uma lista ordenada de nomes. Como eu tenho mais de 400 alunos, eu sempre vou tirar essas fotos em ordem, porque senão depois eu não vou saber como cada aluno, qual é cada aluno. Eu posso confundir um aluno com o outro, principalmente aqueles que têm nomes mais parecidos, né? O segundo passo é eu fazer uma marcação de início e de fim. Uma das vezes que eu estava fazendo um carômetro, eu estava perto de um hidrante, então eu utilizei uma que ficou uma marcação bem fácil, que era um hidrante vermelho. Então ficava muito fácil de eu achar cada uma dessas turmas, como eu fazia a turma na sequência. Eu fazia uma foto do hidrante, começava a tirar a foto dos alunos, terminava de tirar as fotos dos alunos, fazia uma outra foto de hidrante. Eu sempre faço em um fundo neutro, um fundo branco, um fundo de uma porta que esteja amarelo, que não seja uma cor que com fundo, alguma coisa que chame muita atenção, então que fique mais fácil para identificar quem é o aluno mesmo na hora de utilizar o carômetro. Quando o aluno falta, para eu não me perder na hora de renomear, o que eu faço é tirar uma foto desse fundo. Então eu sei que aquele aluno ali está com o fundo em branco. E aí na hora de renomear, eu sei que aquele aluno está faltando, e aí eu só vou retomar esse processo em um outro momento, porque senão demora muito para fazer o carômetro. Aí chega uma hora que já está no meio do ano letivo, está acabando o ano letivo, e você ainda não tem o produto que você precisa para poder utilizar para suas várias finalidades. Depois disso, o que eu faço? As fotos, elas vêm sempre nomeadas numa sequência alfabética, né? Aqui eu coloquei um número com 4 dígitos, mas normalmente o smartphone ou a câmera, ele faz um número bem maior, mas ele continua colocando em ordem, o que facilita quando eu voltar lá na planilha, para que na hora de renomear esses nomes. O ideal é que a cada classe que eu terminar, eu já descarregue dentro desses diretórios os nomes dos alunos. Por quê? Para eu não confundir uma sala com a outra, principalmente quando a gente está fazendo o carômetro de turmas novas, o primeiro ano, que às vezes está chegando na escola, ou alguma turma que você não dava aula antes, e aí você tem dificuldade em saber qual sala é qual. E também para evitar de misturar, por exemplo, se é o seu telefone de uso pessoal, se é uma câmera de uso pessoal, para que isso não se misture com as suas fotos, você na hora de copiar e deletar essas fotos, você não se perca e acabe estragando alguma foto sua, ou mesmo tendo que refazer um carômetro que vai te tomar um tempo muito grande, né? O ideal, né, é que a cada turma que você faça, você já descarregue dentro da sala. Mas se você não conseguir, aquelas marcações vão te ajudar, tá? Aí normalmente eu tento procurar ou pelo meu horário, pelo horário que eu dei aula, para saber qual turma era, ou algum aluno que eu lembre de cabeça em qual turma que ele estava, tá? Se, no caso eu que trabalho com Fundamental 1, se ainda restar dúvida, eu vou ter que perguntar para a professora de sala, eu vou ter que tentar lembrar com a professora de sala qual turma que é aquela. Bom, descarreguei dentro da estrutura de pastas os alunos. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir alternando entre a pasta e
o nome dos alunos para ir renomeando um por um. Então eu venho aqui na pasta, vejo que aluno número 1 é a Mônica, eu copio o nome dela, e aí eu volto lá no diretório e renomeio. Posso renomear clicando 2 vezes sobre o nome do arquivo, né? Ou simplesmente clicando com o direito e renomear. Quando eu fizer isso, ele vai colocar esse nome lá no final, porque a sequência do computador, os números estão antes dos nomes. Depois disso vai ficar em ordem alfabética. Isso pode ser um problema, porque às vezes um aluno que entrou lá para abril, maio, o nome dele não está na ordem alfabética. Então, mesmo que ele se chame Antônio, Amanda, ele vai cair lá no final da lista. Um jeito de resolver isso é renomeando também com o número do aluno. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu garanto que ele vai estar com uma ordem igual do que está na lista de chamada. Essa é uma possibilidade. E aí eu tenho que ir um por um. Existem sistemas para fazer isso automaticamente. Eu estou tentando aperfeiçoar um com o uso do Excel, através de algumas planilhas que estão disponíveis online que fazem o processo de renomear as pastas. Porém, ela ainda não está pronta. Assim que tiver, eu posto um vídeo também com esse processo, se esse processo estiver funcionando bem. Por enquanto, ele ainda está em desenvolvimento. Aqui, por algum motivo, está dando um problema na hora de renomear, deve estar com algum caractere especial. Então eu vou escrever na mão o nome do aluno para ver se funciona melhor. Normalmente, quando eu faço isso, por algum motivo dá algum problema no nome do aluno, eu tive que digitar, em vez de deixar em caixa alta assim, eu deixo escrito da maneira correta aqui, só com a primeira letra maiúscula, porque aí eu sei que fui eu que escrevi esse nome não veio de uma planilha da secretaria. E aí eu continuo o processo, eu vou copiando os nomes e renomeando um por um. É um processo que demora bastante tempo. O ideal seria ter esse processo automático. Aqui eu errei o nome do aluno. Se eu errar, eu errei o número do aluno, é só eu voltar e renomear. Aqui a gente percebe que tem um fundo branco, porque eu sei que naquele dia faltou. Essa mesma marca eu faço na planilha. E aí eu posso deixar já o nome de um aluno, para que eu não me perca, para que o carômetro fique feito na ordem correta. Aqui está batendo a numeração da foto com a numeração do aluno, mas isso é só uma coincidência, porque, como eu disse, a câmera vai usar um número bem mais longo. Depois disso, eu posso deletar essas duas marcas aqui, ou eu copio a planilha real e deixo dentro dessa estrutura de pastas, ou eu posso renomear com o nome aqui. Isso fica mais fácil, porque se eu não tiver o cabeçalho aqui em cima, não tiver com o nome correto, eu sei qual turma que eu estou falando. E aí eu posso pôr ela no começo ou no final. Aqui no caso eu utilizei o símbolo de hashtag para que ela viesse antes do número 01. Ou eu poderia colocar um outro símbolo que viesse posterior,
para que ela ficasse no final da planilha. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o botão Print Screen e aí eu vou acertar esse carômetro no tamanho que eu preciso. Então eu dou Print Screen, vou lá no Paint e ele vai estar colado. Aqui não está renomeado porque quando eu fiz esse Print Screen para gravar a tela, não estava renomeado ainda para que eu mostrasse o procedimento para vocês. Mas o procedimento é o mesmo, só que aqui já vai estar com os nomes corretos, porque você vai fazer o print screen depois. E aí o que você faz é pegar só aquilo que te interessa, né, e salvar. Quando está com tudo selecionado, você consegue também ir cortando essas partes laterais aqui, sem precisar de um arquivo novo. Aqui eu apertei o Ctrl A e aí eu vou tentar para selecionar tudo, e aí eu vou tirando essa parte da esquerda e superior aqui que eu não quero. Mas eu poderia simplesmente também só copiar o que eu quero e abrir um arquivo novo. E aí eu vou tirar também essa parte da direita. Quando vocês forem fazer isso vai estar maior aqui. Eu já tinha cortado um pedaço, porque como eu estou com a tela de gravação e a tela dupla, isso ia me atrapalhar. E aqui está salvo, né, já está no tamanho que eu quero. E aí eu vou salvar isso aqui com o nome da sala. Normalmente eu coloco o ano, depois a letra e depois o ano que a gente está no calendário. Então, por exemplo, 1º a 2019. E deixando uma planilha junto ou algum arquivo que tem o nome, também fica fácil, que eu não preciso ficar olhando na hora que eu for olhar no celular, no tablet, no computador, eu já sei de que turma que é aquilo. Uma outra forma que eu poderia fazer também era colocar um cabeçalho. Eu tenho preferido colocar com um arquivo por questão de velocidade, né? Eu tenho 17 turmas, então eu preciso ganhar tempo. Mas você também poderia vir aqui e escrever aqui em cima o nome da turma. E aí você poderia até deixar com uma fonte mais bonita, alguma coisa do tipo. Bom, fizemos isso, colocamos na estrutura de pastas, e aí cada uma vai tendo aqui. Eu posso criar uma nova pasta e colocar como resultado final todos os carômetros, que foi que eu fiz aqui. Isso aqui eu posso transportar via wireless, né, por Wi-Fi ou por pendrive, como eu também posso fazer via wireless por Wi-Fi ou 3G, ou eu posso fazer por cabo, por pendrive mesmo, se eu não tiver essa estrutura. Como aqui a gente está falando de um carômetro offline, todos os procedimentos aqui independem de eu ter internet. E aí isso eu posso distribuir para cada uma pensando em Fundamental 1, cada uma das professoras de sala. Pode ficar uma cópia com os gestores, e aí a gente se organiza, deixando isso ou no computador, quando você precisa fazer algum procedimento que precise de carômetro, ou mesmo no celular você pode criar uma pasta, e aí quando você vai atender um pai, ou quando você precisa saber quem que é o aluno, em que sala que está aquele aluno, você vai naquela pasta. Bom, este foi um vídeo aí tentando explicar como que se faz um carômetro offline. Eu utilizei esse procedimento durante uns 2, 3 anos. Atualmente eu utilizo um procedimento mais moderno, que utiliza mais ferramentas online. Ele é mais sofisticado, mais versátil, porém ele vai precisar de uma estrutura de Wi-Fi ou de uma internet móvel que tenha um bom plano de dados, porque ele vai precisar subir todas as fotos. E as fotos que a gente faz hoje em dia costumam ter uma definição elevada, e isso acaba ocupando, gastando o plano de dados também. Então essa é uma solução mais barata, mais fácil, ela é menos sofisticada do que o carômetro que já fica disponível online. Você pode fazer esse mesmo procedimento sem ter uma internet móvel no local que você está, na quadra, e aí depois deixar isso numa pasta compartilhada, e
para que os outros professores tenham acesso, no caso dos gestores também. Como você também pode depois utilizar um outro procedimento mais sofisticado, que é o carômetro online. Bom, para quem nunca utilizou, esse tipo de ferramenta ele é muito interessante para fazer avaliação, para quem faz avaliações práticas, tais como professores que trabalham, por exemplo, com biologia em laboratórios, ou os professores de educação física, quando avaliam as práticas dos alunos, se eles estão participando, se eles estão cumprindo as propostas. E também para você fazer o atendimento do pai, da mãe. Às vezes um pai vem para conversar contigo na escola e você precisa lembrar qual é a criança. Para os gestores isso também é muito legal, porque eles também têm que atender a escola inteira. Então, assim como o professor de educação física, artes, inglês, que às vezes tem muito alunos, gestores, os coordenadores, os diretores têm que atender a escola inteira. E às vezes a mãe chega na secretaria ou chega para uma reunião, e mesmo que o coordenador às vezes conheça a criança, às vezes ele vai demorar bastante tempo para lembrar de qual criança que está sendo falado. Bom, é uma ferramenta que dá trabalho, mas eu acho que ela é muito útil, muito necessária para as escolas. Espero que tenha sido útil para vocês. Quem tiver gostado, aí dá um joinha para a gente saber e para o vídeo ser mais assistido por outras pessoas. E qualquer dúvida, posta aí nos comentários que a gente tenta ou fazer um adendo ou tentar melhorar. Um abraço a todos.